Você recebe a nota, pega a sua calculadora e ali com a caneta mesmo você faz uns cálculos chutando o preço e coloca ali do ladinho da nota. E no final você fala assim para o seu funcionário: coloca esses preços aqui para mim no sistema. E no final do mês você torce para sobrar algum dinheiro. Eu tenho uma coisa para te falar, tá? A sua loja ela não pode depender da sua sorte. Entenda uma coisa: precificação não é achismo, é cálculo. E dentro desse vídeo eu vou te mostrar como você calcular o seu preço de venda da maneira certa e o melhor, sem perder a sua margem. Vem comigo que eu vou te mostrar de uma maneira bem simples e prática, utilizando a teoria mais a prática. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu tenho uma coisa para te falar, ó. Se inscreve no canal, dê o seu dedão chaucê de qualidade e todas as segundas, quartas e sextas, eu quase errei aqui, segundas e quartas e sextas a gente traz um vídeo para você com uma resenha, uma orientação, uma implementação prática dentro do sistema, ok? Vamos lá. Acontece que muitos dos casos, muitos dos supermercadistas, quando eles vão fazer o preço de venda dos produtos deles, o que eles fazem? Eles pegam uma calculadora, pegam aquele produto, por exemplo, o produto custou, sei lá, essa xícara custou R$10. Aí o que você faz? Você pega 10, bota mais 30% e vai dar R$13 e aí você manda para o seu sistema e automaticamente já manda precificar lá, tirar a etiqueta de gôndola, botar lá e começar a vender. Eu tenho uma coisa para te falar: se você faz dessa forma, você está tomando muito prejuízo. Eu vou te mostrar de uma maneira bem simples como você pode fazer a precificação dentro do seu sistema, que no caso aqui seria do Diamante, mas você pode também utilizar essa precificação, a lógica dela para qualquer outro software, caso você não seja um cliente nosso da Diamante Sistemas. E se você não é cliente ainda, eu tenho uma coisa para te falar. Tem um link aqui abaixo, você vai clicar, vai direto para um botão de WhatsApp, você vai falar comigo ou com alguém do meu time, certamente você vai falar comigo. Se eu não te responder por mensagem, eu vou fazer um vídeo, um recado de vídeo falando assim: e aí, tudo bom, fulano de tal? Ó, vi aqui que você quer saber mais sobre o sistema e a gente vai bater um papo, se fizer sentido para você, dar um próximo passo. Eu vou te mostrar agora exatamente como você pode fazer o cálculo da sua mercadoria dentro do seu programa, ou talvez até mesmo se você quiser fazer a parte sem sistema nenhum, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de cálculo de mercadoria, ela passa por 3 fases. Anota isso para mim, por favor, tá? Todo cálculo de produto, ele passa por 3 simples fases, que são 3 fases dos números, né, do cálculo da mercadoria. Primeiro é o preço de custo, anota isso aqui, ó, preço de custo. Segundo é o meu custo líquido, né, que é o meu custo com os meus encargos de impostos, enfim, e depois é o meu custo final e por último o meu preço de venda. Então, se eu entender essa lógica, automaticamente já fica mais simples. Só que quando chega a mercadoria até eu colocar o meu preço de venda, eu tenho uma série de questões que eu preciso me atentar. E o grande problema é que, na maioria dos casos, eu até falei isso em outro vídeo, em média, se eu não me engano, acho que 76% das empresas, dos supermercados, das lojas de roupas, material de construção e outros nichos, eles não utilizam o sistema para precificar, para formatar preço, para gerir estoque, para olhar margem. Se você se enquadra dessa forma, a gente vai resolver esse problema agora nesse vídeo. Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela do meu sistema. Vai aparecer aqui no canto aqui, e aí a gente vai fazer esse compartilhamento e eu vou mostrar para você na teoria, mais a prática, como você vai fazer esse cálculo da sua mercadoria, ok? Vamos lá. Cada sistema tem a sua particularidade. Aqui eu vou utilizar o meu sistema, que é o Diamante Retaguarda, ok? A gente vai trabalhar a nossa precificação baseado nisso aí, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um cadastro de produto, vou pegar aqui um produto qualquer, vamos ver aqui um produto chamado sabonete, sabonete mesmo, vamos lá, sabonete, deixa eu pegar qualquer produto aqui, sabonete Nivea Men, beleza. Aqui dentro desse produto, peraí, deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Aqui dentro desse produto, nós temos as informações do produto. Eu não vou me atentar a essa parte toda aqui, que isso aqui é algo que não é para nossa aula. Então eu vou direto aqui nessa aba aqui, ó, custos, ok? Custos, tá bom? Vamos lá. No sistema, geralmente, a gente trabalha, como eu falei, com 3 tipos de custos. Nós temos o custo de chegada, o custo líquido e o custo final. E, por fim, o nosso preço de venda. Quando você trabalha com custo de chegada, é o custo que eu compro do meu fornecedor. Então, por exemplo, quando eu compro do meu fornecedor, ele me vende um produto a um valor
X. Deixa eu só voltar aqui a tela para mim de novo. Quando eu compro do meu fornecedor, ele tem um valor, que é um preço de custo, ou seja, é o custo da mercadoria de chegada. Quanto custou aquele produto? Vamos trabalhar aqui no seguinte caso. Vamos supor que a gente vai trabalhar com esse sabonete aqui com um custo de chegada, que é o valor que você compra com o seu fornecedor ali na hora. Vamos supor aqui para a gente ficar, arredondar o valor, um valor de R$10, ok? R$10 vai ser o nosso preço base de custo de chegada para a gente poder trabalhar aqui dentro do sistema, mas você pode também fazer aí dentro do seu software, talvez vai ser um pouco diferente, mas eu quero só que você entenda a lógica aqui do que a gente vai fazer. Dentro desse custo de chegada que a gente está colocando aqui a R$10, nós temos os custos, que é o custo com desconto, ou seja, é o preço que chegou para mim, tá? E aí eu vou ter o desconto caso eu tenha. Então, por exemplo, vamos supor que esse fornecedor ele me vendeu esse produto, ele custa R$10, mas ele me deu, sei lá, 10% de desconto. Então, o custo de chegada da mercadoria vai ser o quê? R$10, custo de chegada, porém com desconto ele vai para 9. Então, o custo de chegada é R$10, só que agora ele vai estar sendo 9, porque meu fornecedor ele me deu 10% de desconto. Dentro disso, nós temos aqui o custo líquido. Se a gente for olhar, ó, esses campos aqui eles estão zerados, ó, zerado, tá? E o que é o custo líquido, Ricardo? O custo líquido é o seu custo de chegada mais os seus impostos, as suas tributações que chega dessa mercadoria. Então, custo líquido é o custo fornecedor, perdão, custo fornecedor é o custo de chegada com o desconto e o custo líquido é o meu custo fornecedor mais os meus débitos de crédito, de ICMS, de PIS, de COFINS, de bonificação, de antecipação parcial, igual está aqui na tela, de frete, tudo. Ele é o meu custo líquido. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Então, o produto ele chega para mim a R$10, ele tem um desconto de 10%, ok? Custo de chegada 9. Vamos criar aqui a seguinte situação. Vamos supor que esse produto ele tem um ICMS de crédito, ou seja, ele credita, ele vai diminuir mais ainda o meu preço, meu custo líquido. Vamos supor que ele tem um crédito de ICMS de 18%. Logo então, ele vai pegar o valor de 18% e vai calcular em cima da onde? E vai calcular em cima dos meus R$9, ok? Se eu pegar a calculadora aqui, ó, vamos fazer um cálculo aqui rápido, ó. 9 vezes 0,18. 162, tá vendo? Olha lá, 162. Crédito de ICMS, ou seja, se eu der um Enter aqui, ó, presta atenção aqui embaixo nesse custo líquido, ó, vou dar um Enter. Ele aqui ele não está entrando e eu vou explicar o porquê, tá? Então, se você colocar aqui que você teve um crédito de ICMS de 18% e aqui ele não deduziu, eu vou te explicar o porquê, tá? Vamos supor que você teve agora um crédito de PIS, tá? Que vamos supor que seja de 10%. Logo, então, 10% em cima de R$9 é 90 centavos. Mas ele já deduziu aqui, ó, 8,10. Mas, Ricardo, ele não deduziu aqui ainda o crédito do ICMS. E eu vou te explicar o porquê. Vamos supor agora que a gente tem um crédito de COFINS de 10% também. Logo, então, de R$9, R$1,80 seria de crédito, de PIS e COFINS, ele foi para R$7,20. Ou seja, meu custo líquido ele diminuiu. Porque eu recebi crédito desses produtos. Ricardo, mas eu sou obrigado a colocar essas informações? Não. Porque essas informações elas vão vir destacadas na nota. Quando eu digo não, é não necessariamente, ok? Porque essas informações elas vêm por hora na nota fiscal. Por isso que eu digo, dê entrada em suas notas, porque essas informações elas vêm na nota fiscal. Beleza, então aqui eu já coloquei meu ICMS, coloquei meu PIS e COFINS. Aqui ele me disse que eu tenho um crédito de R$1,80. E Ricardo, por que ele não está aparecendo aqui, ao invés de 1,80, ele não está aparecendo aqui 3,52, 3,42, né? Seria isso. Por que não está aparecendo 3,42 aqui? Exatamente por uma única questão. Se você for olhar, 1,62 mais 90 está dando 1,80. Só que se a gente for fazer o cálculo, 1,62 mais 80 centavos, mais 90 centavos,
mais 90 centavos dá 3,42. Mas aqui ele está dando 1,80. Por que ele está dando 1,80 ao invés de dar 3,42? Existe um ponto muito importante aqui. Essa empresa que ela está aqui setada, direcionada no sistema, ela está como Simples Nacional. E aí existe uma regra que é o quê? O Simples Nacional, até então, nesse dado momento desse vídeo, tá? Não aproveita crédito de ICMS. E por que eu estou falando isso? Porque está vindo a reforma tributária, então pode acontecer que vai haver algum tipo de mudança, e aí a gente não sabe como é que vai ser exatamente isso, mas creio eu que não vai mudar exatamente nada esse tipo de regra, né? Quando vier o IBS e o CBS, tá? Pode mudar a alíquota, mas aí a gente não sabe também. Enfim, não é assunto para esse vídeo. Então, quando a gente trabalha com Simples Nacional, eu não aproveito o crédito de ICMS. Logo então, se você for olhar, ele não vai impactar no meu custo líquido. Por quê? Porque eu não aproveito crédito. Então, o sistema ele já faz essa tratativa aqui para mim. Tá? Ricardo, você poderia explicar de uma maneira que era só pegar o preço de venda ali, colocar a minha margem e tá tudo certo. Não. Por quê? Porque se você trabalha dessa forma, você está trabalhando de uma maneira amadora. Isso aí, quem trabalhava assim era meu avô quando tinha a venda em 1900 e bolinha. Ok? As coisas elas estão mudando e você precisa se atualizar. Ricardo, é chato. E realmente é chato mesmo. É chato. Só que se você não se adequar a isso, ou se você não entender como funciona isso, eu tenho uma coisa para dizer para você. Em mais 4 anos ou menos, você pode quebrar. E se você não souber como faz um cálculo de uma mercadoria, você está fadado a quebrar o seu negócio. Porque isso é base, tá? Isso é base. Beleza, então aqui a gente já colocou aqui o ICMS, PIS e COFINS. Só que ele não está deduzindo o meu ICMS. Exatamente porque eu não aproveito o crédito. Se eu mudar esse regime tributário de Simples Nacional, como está aqui no programa, para regime normal, você vai ver que vai fazer uma mudança. Mas eu não vou fazer isso agora não, porque não é o intuito. Tá? Aqui a gente colocou os nossos créditos. Agora a gente vai colocar os nossos débitos. Eu estou preenchendo todos esses campos para você entender basicamente como é que funciona. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que você teve débito de frete, ou seja, a empresa que te vendeu o sabonete, ela cobrou um frete que está lá na nota de entrada. Vamos supor que esse frete ele também é 10%. Então aqui ele já aumentou o valor, estava de 7,20, ele foi para 8,10. Então ele já aumentou aqui, ó, 90 centavos. É um débito, ou seja, está debitando. Vamos supor agora que você teve um IPI. Eu estou preenchendo todos os campos só para você entender a lógica, tá? Por favor. Vamos supor que ele também teve um IPI de mais 10%. Logo, então, ó, 90 mais 90, 1,80. Já aumentou de novo, já voltou para R$ 9,00. Só que aí a gente teve a despesa acessória. O que é despesa acessória? Sei lá, alguém para descarregar o caminhão, alimentação lá do motorista, que eles embutiram na nota, tá? Pedágio, combustível, enfim, é uma despesa acessória que eles colocaram na nota. Vamos supor aqui que seja também de 10%. Logo, então, um produto que já era 7,20 agora está sendo 9,90. Olha como é que muda a dinâmica de precificação. E às vezes você acha que o produto, você comprou ele por 10. Beleza, é R$9. Vou botar aqui R$9, vou botar 30%, 9 mais 30%, tô ganhando, uau, tô ganhando R$2,70 porque eu tive o desconto de R$1. E talvez não. Talvez você está tomando, desculpa, tá? Talvez você está tomando ferro aqui por causa que você não está tendo essa noção de como está essa precificação sua. Beleza? Vamos supor que a gente teve também antecipação parcial de R$1. Ok. Ó, então ele já teve aqui antecipação parcial de R$1, já foi para de 9,90 foi para 10,90. Vamos supor que teve um seguro também de 10%. E vamos supor que também teve uma despesa financeira de mais 10%. Beleza. O produto já saiu de R$10, que foi para 9, né? E ele saiu de 9 e foi para 12,70. Olha só, nós estávamos com o valor desse produto de 7,20. De 7,20 ele foi para 12,70. Vamos supor também que teve substituição tributária. Eu estou alucinando aqui, tá? Mas estou preenchendo os campos para você ver como é que ficaria todas as informações preenchidas. Ok, mais 90 centavos. Vamos supor que teve também fundo de combate à pobreza, ST de mais R$1. E vamos supor que
O fornecedor bonificou, sei lá, em R$ 2. Não, R$ 2 não, vou botar R$ 1 também. Beleza. Logo então, nós temos aqui o nosso custo líquido. Olha só, o produto era 10, teve um desconto de 10%, ele foi para 9. De 9 a gente teve crédito de ICMS, mas a gente não aproveita esse crédito, então o sistema vai ignorar. Eu tive um PIS de crédito também, que foi 90 centavos. Tive um crédito de COFINS também, que foi mais 90 centavos. Aí o produto saiu de R$ 9,00 para R$ 7,20, mas aí eu tive uma despesa de frete, que foi um débito de 10%, IPI de 10%, despesa acessória de 10%, antecipação parcial de R$ 1, seguro de 10%, despesa financeira de 10%, substituição tributária de 10%, fundo de combate à pobreza R$ 1, e de 7,40 foi o total dos meus débitos. Ou seja, de débito eu tive 7,40. E aí eu tive uma bonificação de R$ 1 e o produto foi para R$ 13,60. Custo líquido, que é o meu custo de chegada, mais os meus créditos, meus débitos e minhas bonificações. Ok? Custo fornecedor é o meu custo de chegada com desconto. Então, olha só, nós temos dois custos. Custo fornecedor, que é o custo de chegada mais desconto, com desconto. E nós temos o nosso custo líquido, que é o quê? Os nossos créditos, mais os débitos, menos a bonificação. E aí ele vai gerar o quê? O custo líquido, que é isso aqui. Ok, tranquilo até aí? Alguma dúvida? Deixa seu like se você estiver entendendo. E se você não estiver entendendo, coloca aqui nos comentários. Assiste esse vídeo de novo, porque a ideia é essa, tá? Fazer você entender isso aqui de uma vez por todas. Beleza, Ricardo. Nós temos aqui, então, uma parte da nossa precificação feita de entrada. Não está precificado ainda, né? Nós estamos só informando as informações. Informando as informações é ótimo, né? Beleza. Agora nós temos aqui o custo sobre a venda. Ricardo, o que é o custo sobre a venda? O custo sobre a venda é o custo que eu tenho para vender essa mercadoria. Ou seja, tudo aquilo que incide em cima desse produto para que eu possa vendê-lo. Aqui nós temos despesa operacional, ICMS, impostos federais, comissão, e ele vai me gerar o quê? O meu custo final. O meu custo final ele vai ser o quê? Meu custo líquido mais a minha despesa operacional, o ICMS, o imposto federal, mais a minha comissão é o meu custo final. Vamos supor que você tenha uma despesa operacional na sua loja de 20%. Aí eu te faço uma seguinte pergunta. Você sabe hoje calcular quanto está a sua despesa operacional? É um outro problema também que a gente tem muito no nosso segmento. Por quê? Muitos empresários eles não sabem quanto custa de despesa que eles têm. E assim, tudo fica uma coisa amarrada na outra. Se você não sabe a sua despesa operacional, certamente você pode estar precificando e pagando para trabalhar. Ricardo, como é que eu vou saber a minha despesa operacional? Vamos lá, eu vou te ensinar aqui de uma maneira bem simples, tá? O que você vai fazer? É interessante, se você já está em exercício há mais de um ano, é um parâmetro ideal para a gente poder trabalhar. Se você está iniciando agora, você vai trabalhar com o que você tem, ou seja, com o tempo que você tem. Por exemplo, se sua empresa tem um mês de atividade, você vai pegar durante o mês tudo aquilo que você teve de custo, ou seja, de despesa. Água, luz, contador, internet, aluguel, sistema, impostos, funcionário, tudo. Estrutura, um financiamento, tudo. Você vai pegar tudo que você tem de despesa operacional para fazer com que a loja funcione. Tudo que a loja faz com que funcione, tudo que faz com que ela vá funcionar é uma despesa. Ou seja, eu tenho que ter água. Beleza, então eu pago água? Pago. Beleza, água é despesa operacional. Beleza. Quanto é que é de água? Tanto. Beleza, aí você vai anotar tudo. Por isso que é interessante, quando você vai fazer o uso do programa, você lançar todas as suas despesas. Água, luz, contador, internet, sistema, tudo. Porque aí você separa por plano de conta, que aí eu vou explicar isso, não é a aula, mas plano de conta você departamenta quais são os custos que você tem linha a linha da loja. Porque aí você consegue saber onde é que você está gastando mais. Mas você só consegue fazer isso se você lançar. Então, por exemplo, gastei durante, 3 meses, o mês passado, a água estava vindo R$ 100, esse mês ela veio 150, e vamos supor que no mês que vem ela vem a 300. Opa, aí você vai olhar o relatório. Caraca,
A água aumentou. O que foi que aconteceu? Será que teve algum vazamento? Será que teve alguma coisa? Enfim, tá? Aí nós temos despesas fixas e variáveis, mas aqui a gente vai pegar todas as nossas despesas. Tudo aquilo que é despesa, que faz com que a loja funcione, ok? O que você vai fazer? Como é que você vai saber o seu percentual de despesa? É muito simples. Vamos supor que durante um período, sei lá, de 3 meses, você juntou todas as suas despesas, ou durante o mês. Vamos pegar aqui durante o mês. Vamos supor que durante um mês, você pegou toda a sua despesa e ela deu um valor de 60 mil reais. Beleza, então minha despesa ela deu 60 mil. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu faturamento. Vamos supor que o faturamento que você teve foi de 300 mil reais. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor de 60 mil e vai dividir por 300. Eu já até fiz o cálculo aqui, mas eu vou mostrar para você aqui como é que funcionaria. Ó, você vai pegar aqui, deixa eu só, que eu tô, pera aí, só para eu ver minha tela. Ó, você vai pegar aqui, ó, 60 mil, ó, 60 mil, e vai dividir por 300 mil, que é o seu faturamento. Eu não sei se está dando para você ver, mas é isso. Fiz isso. Eu vou dividir 60 por 300. Vai dar quanto? 0,2. Como eu quero saber o meu percentual, eu vou multiplicar isso por 100. Então, vezes 100, porque é por cento. Logo, então, o meu percentual da minha despesa operacional é em torno de 20%. Entendeu? Como é que você vai chegar na sua despesa operacional? Sua despesa operacional, você vai pegar tudo que você tem lá, de todos os departamentos, tudo aquilo que faz com que a loja funcione, pega aquilo ali, soma, beleza. Tem uma despesa operacional, 60 mil. Divide agora pelo meu faturamento. Beleza, eu tenho um coeficiente, 0,2, igual eu coloquei aqui, 60 mil dividido por 300 mil, né? Beleza, 0,2. Vezes 100, porque aí no caso é percentual, né? Por 100, né? É 20. Pronto. 20% é a minha despesa operacional. Ok? Então, se eu tenho aqui uma despesa operacional de 20%, logo então eu vou colocar essa informação aqui. Se você for parar para pensar, aqui esses campos de ICMS e impostos federais, eles estão bloqueados. Por quê, Ricardo? Porque você está no Simples Nacional. No caso, essa empresa aqui, né? Aqui dentro está no Simples, ó, e por isso que ele fica bloqueado. Tá? Mas vamos supor aqui que eu tenho imposto federal de ICMS. Pega aqui, tributação, ó, 18%. E esse produto aqui é alíquota zero. Acho que ele não vai entrar. Ele não vai entrar aqui porque exatamente a empresa está no Simples. Não vai entrar. Mas eu vou fazer eu vou fazer o cálculo também como se fosse no Simples, tá? No lucro real. Vamos trabalhar então só com o que a gente tem aqui, que é a despesa operacional de 20%. Beleza. Logo então, se você for olhar, vou zerar isso aqui, vou zerar isso aqui, vou zerar isso aqui, vou zerar isso aqui também. Vou deixar tudo zerado. Eu só quero só o meu valor aqui, ó. Se você for olhar, o meu custo líquido é R$ 13,60 e o meu custo final é R$ 17,00. O que o sistema está fazendo aqui? O sistema está pegando esse valor de R$ 13,60, tá? E esse coeficientezinho aqui, ó, 0,8, tá vendo? 0,8, ó. Vamos pegar aqui. Por que 0,8, Ricardo? Porque está pegando, deduzindo dos 20%. Presta atenção. Se eu pegar 13,60 dividir por 0,8, vai dar 17. Olha o meu custo final, quanto é que está dando? R$ 17,00. Custo final, ok? Custo final. Isso aqui não é meu preço de venda ainda. O meu custo final, pegando o meu custo de chegada, mais meus encargos de créditos, débitos, bonificação, deu 13,60. Minha despesa operacional de 20%, ele está dando um custo final de quanto? De R$ 17,00. Ou seja, na ponta, esse produto ele tem um custo final para mim de R$ 17,00. Diferente de eu pegar R$10 e botar 30%. Vai dar 13. Tá dando para compreender? Tá fazendo sentido isso aqui? Vamos lá. Só que o que acontece? Nós temos também as nossas margens, que é o quê? A nossa margem de lucro, que é quanto eu quero ter de margem desse produto.
No sistema, se você for olhar, nós temos dois tipos de margem. E aqui é interessante você parar para pensar, porque tem muita gente que tem dúvida disso. Aqui nós temos a margem bruta ML1 e a margem bruta ML2. Se você for olhar, nós temos aqui a margem de lucro 1 sobre o custo final e nós temos a margem de lucro 2 sobre o preço de venda. Aqui na margem de lucro 1, ele está pegando sobre o custo final. Como assim, Ricardo, sobre o custo final? Ele simplesmente está ignorando todo esse cálculo aqui, ó, e está pegando exatamente aqui, ó, esse valor aqui, ó, o custo de chegada. Se eu pegar aqui, por exemplo, colocar aqui 30% ó, de margem, ó, ele vai dar 11,70. Por que, Ricardo? Está dando 11,70, sendo que meu custo final aqui é 17. Aqui já até mudou também. Porque ele está fazendo exatamente isso aqui, ó. Ele está pegando R$ 9,00 e botando mais 30%. Olha o 11,70 aqui. Essa aqui é o cálculo que todo mundo faz. É cálculo de padaria. Ou seja, eu pego lá o valor e boto mais em cima. Isso aqui a gente fez justamente para ajudar na precificação. Porque tem loja que é exatamente isso. A pessoa não quer fazer um cálculo desse, igual eu estou fazendo aqui. Ela simplesmente pega o produto, bota lá 30% e vai embora. Só que eu trabalhar com esse tipo de cálculo aqui, se eu não estiver fazendo ele formatando da maneira correta, eu vou estar tendo prejuízo. Então aqui, se a gente for olhar, 30% aqui representa esses 23%. Só que, para e pensa, se você pegar aqui ó, essa margem bruta ML2 e colocar agora 30%, olha só o que vai acontecer. Vai dar uma bugadona aqui, ó. Ó, já mudou até meu custo final. O que aconteceu aqui? Deixa eu explicar aqui para você entender, ó. O sistema, ele pegou esse valor de 20, que é a minha despesa operacional, ó, e multiplicou por 12,86, que é meu preço de venda, que ele gerou esse preço de venda boladão aqui, ó. Ó o valor que deu, 2,57. Aí ele somou mais 13,60, ó, mais 13,60. Ó quanto é que deu, 16,17. Isso aqui, necessariamente, esse cálculo vai fazer com que você fique confuso e principalmente não vai conseguir calcular da maneira correta. Qual é o certo? Você não vai utilizar nenhum desses dois campos, mas você vai utilizar esse aqui, ó. Esse aqui de baixo, ó. Esse aqui, ó. Se esse aqui tiver liberado, você está fazendo o cálculo sobre o preço de venda. Ok? Logo, então, você está trabalhando aqui com margem, tá? Se você estiver fazendo sobre o custo final, você está trabalhando com markup. Como é que funciona? Markup, você vai fazer o quê? O cálculo da seguinte forma. 10 mais 30%. R$13. Isso é markup. Tá? Agora, se você pegar, por exemplo, o mesmo produto, né? Colocar aqui 10 dividido por 0,7 vai dar 14,28. Isso aqui é margem. Ok? E aí eu vou explicar mais a fundo a lógica, mas eu quero só que você entenda isso aqui. Então, por exemplo, se isso aqui estiver liberado, você está precificando sobre a venda, ó. M.lucro2 S barra preço de venda. Então, o meu cálculo aqui é sobre o preço de venda. Ok? Se eu pegar aqui, por exemplo, colocar aqui 30%, ó, vai mudar, ó. Vai para 27,20. Se caso eu fizer uma promoção na minha loja, vamos supor o seguinte, ó, deu 27,20 e eu tirar 30%, o produto vai para 19,4. Olha ele aqui, ó, 19,4. Ou seja, paguei minhas despesas, não estou devendo nada, mas o produto está pago e eu também não ganhei nada, mas está pago. Se eu trabalhar, por exemplo, com esse cálculo aqui, ele é o mais assertivo, tá? Sobre o preço de venda, porque tudo é sobre a venda. Não tem como você querer trabalhar sobre o custo, sendo que você ainda nem vendeu. Se quando, por exemplo, você faz um cálculo que é, vamos supor aqui, ó, 10 mais 30% vai dar 13, certo? Beleza. Aqui eu estou trabalhando sobre o custo. Então, eu estou colocando um valor de 30% sobre o custo, deu R$13. Se eu fizer um reverso, por exemplo, tirar os 30% aqui para deixar zerado, vamos dizer assim, elas por elas, igual eu fiz agora há pouco aqui no programa, ó, menos 30%. Ó, o valor 9,10. Aqui eu estou pagando para trabalhar. Então a gente tem que saber exatamente como a gente separa isso, tá? Se está confuso ou está alguma coisa assim muito complexa, para a aula, volta de novo
E aí você vai entendendo. Outro ponto também é o seguinte, pega uma calculadora e vai fazendo. Vai brincando, vai mexendo. Por quê? Porque você só vai conseguir entender na prática, tá? Isso aqui para mim no início era um desafio, até mesmo para poder passar. Mas conforme a gente vai aprendendo, vai mexendo, vai praticando, fica mais fácil. Ok? Então, o que você tem que entender aqui? Ó? Se eu trabalho aqui sobre o meu preço de venda, ele fez esse cálculo aqui de 27,20. Mas talvez você deve estar se perguntando assim, Ricardo, como é que ele chegou a esse valor aqui de 27,20? Você pode até se questionar isso. Eu coloquei 30%, mas chegou a 27,20. Se eu pegar, por exemplo, aqui o produto de 19,4 e colocar mais 30%, ele está dando 24,75. Não era para estar 24,75 aqui? Por que está dando aqui 27? Aí exatamente é o cálculo que o sistema faz. O que ele faz? Ele pegou esses 30% mais os 20. Ó, 20 mais 30 dá quanto? 50, né? 50 dividido por 100 dá 0,5. Então o que ele pega? Ele pega esse valor de custo líquido, 13,60, 13,60 dividido por 0,5. Olha ele aqui, ó, 27,20. Isso aqui não é difícil, tá? Por favor, isso aqui é simples, ok? Só que aqui eu estou trabalhando com a minha precificação sobre a venda. Vamos mudar aqui? Vamos fazer um cálculo aqui, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver que produto é esse. 12301. Ó, poxa, era para eu ter salvo o produto. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Vamos fazer de novo o seguinte, ó. R$10, 10%, 18, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aqui eu botei 1 também. E aqui eu botei 1. Beleza? Vou salvar aqui só para a gente ter a informação salva, tá? Ok. Eu vou mudar aqui, ó. Ao invés de eu trabalhar com essa minha precificação sobre o preço de venda, eu vou trabalhar com ela sobre o preço de custo. Então, se eu pegar esse produto aqui, ó, vamos lá. Ó, eu vou abrir aqui o mesmo produto, como a gente fez a configuração aqui, ó, 12301. O que acontece, ó? Se eu vier aqui em custos, vamos supor, aqui tá as minhas informações, deixa eu colocar só o fundo de combate à pobreza aqui, para a gente poder fazer a precificação. Vamos colocar aqui como 20%, ó. 20%. Aqui eu vou deixar os 30% também. Beleza. Aqui deu 21 e 22. Vamos pegar aqui, ó. Ó, por que ele está dando 21 e 22? E por que o custo final deu 16 e 32? É simples. O sistema está pegando aqui a despesa operacional e está multiplicando por 13,60. Então, se eu pegar aqui, ó, 13,60 vezes 20%, peraí, 13,60 mais 2,72, né? Que é os 20%. Ó, 13,60 mais 20%. 16,32. Olha ele aqui, ó. Custo final 16,32. Aí o que o sistema depois está fazendo? Ele vem aqui e eu estou colocando mais os 30% de margem, tá? Que eu quero em cima do custo final aqui, ó. Margem sobre o custo final, ó, S/C final. Então, se eu colocar aqui, ó, mais 30%, ó, quanto é que vai para o meu produto? 21 e 21. Aqui ele está arredondando para 22 porque tem uma dízima periódica, então ele vai arredondar para 22, que é para cima, né? E aí exatamente esse é o ponto, né, que a gente consegue ter uma maestria melhor na parte da minha precificação. Lembrando o seguinte, aqui a gente está trazendo para dentro do sistema, né? Tem um ponto importante que é o qual, se você for prestar atenção, na hora que a gente habilitou os parâmetros aqui, ó, tem essa flag marcada, ó, custo final. Se ela estiver marcada, o sistema ele vai fazer a ponderação desse cálculo sobre essa fórmula aqui, ó, custo final é igual ao custo líquido mais despesa sobre o custo líquido, que foi exatamente o que ele fez aqui. Ó, ele pegou o meu custo líquido mais a minha despesa sobre o custo líquido que gerou o meu custo final. Exatamente, ó, custo líquido 13,60 mais 20%, que é o minhas despesas, custo final 16,32,
custo final, e na calculadora também é a mesma coisa, 16,32. Então a gente tem que se atentar a isso. Se caso desmarcar isso, e por favor, olha só, presta atenção que eu vou falar uma coisa bem importante agora. Só aplique esses parâmetros com o suporte técnico. Ou seja, você não precisa aplicar isso, tá? Porque isso pode mexer na sua precificação como um todo, inclusive nos seus relatórios. Ricardo, eu quero trabalhar com precificação na margem 1. Liga no suporte, o pessoal vai te orientar, se você for cliente, tá? Ricardo, eu quero trabalhar com precificação na margem 2. Liga para o suporte e o suporte vai te orientar também. Mas em nenhum momento mexa nesses parâmetros. Pelo menos nos parâmetros do sistema. Por quê? Porque essas informações, o suporte ele vai saber te orientar e te explicar da maneira correta. E se caso acontecer qualquer coisa, a gente sabe reverter a situação. Agora, se você fizer e piorar mais ainda a situação, para a gente poder reverter pode ser um pouco mais desafiador. Não que a gente não consiga, a gente até consegue. Só que o que acontece? A gente vai precisar pegar um monte de informação para a gente entender até onde você chegou e o que você mexeu. Então, eu estou te mostrando aqui, pelo menos a tela, tá? De configuração do sistema, pelo menos a título de visualização. Só para você visualizar o que eu estou fazendo e por que está acontecendo isso. Mas necessariamente não mexa, ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui. Ó, aqui nos parâmetros, se a gente for olhar, tem aqui, ó, margem de lucro 1. Essa informação estava marcada, eu fui e desmarquei, ok? Se eu colocar aqui margem de lucro 2, ele é sobre o preço de venda, a margem de lucro 2, e a margem de lucro 1 é sobre o custo final. Ricardo, qual você orienta a utilizar? A que você achar que é melhor para você. Via de regra, supermercado ele trabalha de duas formas. Ou você trabalha sobre o preço de venda ou trabalha sobre o preço de custo. Eu digo isso na precificação do chão de loja. Geralmente, a maioria das pessoas elas fazem assim. Elas pegam o preço do produto, preço de custo, mais tantos por cento de margem, pronto. Por exemplo, vou fazer aqui de maneira mais ilustrativa. R$10 preço de custo, mais 40%. Pronto. R$14. Tá? Isso aqui é sobre o preço de custo. Só que o que acontece? Essa é a maneira correta para você trabalhar a precificação? Não. Se a gente for pegar, por exemplo, no parâmetro do supermercado, tudo é sobre a venda. Então, o correto é você precificar sobre a venda. Não só supermercado, tá? Mas isso, por exemplo, se a gente for pegar no setor de restaurante, você trabalha muito com CMV. Não é o caso aqui, mas seria muito isso. Você tem que saber o custo da mercadoria vendida. Tá? Mas no supermercado em si, a gente trabalha com o preço de venda, porque é tudo sobre a venda. Quanto representa a venda do açougue? Tanto. Quanto é que está a minha venda por metro quadrado? Tanto. Quanto representa a minha despesa sobre o setor, sei lá, da padaria? Tanto. Tudo é sobre a venda. Porque é pela venda que eu tenho essa informação, ok? Mas aqui dentro, ó, se a gente for olhar, eu vou voltar aqui e vou desmarcar essa informação, vou clicar em salvar, ok, vou esperar um tempozinho. Ó, vamos voltar aqui para o produto. 12301. Ó, ele aqui, ó. Naquela hora ele já estava 16,32. Por quê? Porque a gente fez o cálculo da seguinte forma. 13,60 mais 20%. 16,32 mais 30% de margem, 21,21. Só que se a gente for olhar aqui, o meu custo final já mudou. Já não está mais... Deixa eu botar R$1 aqui. O meu custo final já foi para 18,38. E o meu preço de venda ele já subiu, ó, ele já foi para 23,89. Então o sistema está fazendo o seguinte cálculo aqui, ó, ele está pegando o valor de 23,89 vezes 0,20, que é 20%, tá? Peraí, 23,89 mais 20%. 23,89 mais 20%. Ó, 4,77. Aí ele está pegando esse valor de 4,77 e está somando 4,77 mais 13,60, 18,37. Ele está arredondando para 18,38 porque tem uma dízimazinha periódica. Então ele está pegando esse valor aqui, ó, justamente pelo meu preço de venda. Tudo isso por quê? Porque eu mudei e desmarquei aquela flag aqui, ó, custo final. Ó. Ela desmarcando, ela vai pegar sobre essa aqui de cima. A fórmula é essa aqui de cima. Então, ó,
Se você vê que a sua precificação está liberada aqui em cima, você está trabalhando sobre a venda, no caso, né, a sua precificação está em cima do custo final. Tá? Se ela tiver desmarcada, ainda continua sobre o custo final, só com aquela fórmula. Se aqui tiver habilitado, você está trabalhando sobre o preço de venda. Ok? Qual é o melhor correto? Sempre pelo preço de venda. Um ponto importante. Então, ele está pegando aqui esse 18,38 mais 30%, que é os 30% que eu estou colocando. 23,89. Ok? Então, seria dessa fórmula aqui a maneira que ele está precificando. Ricardo, está confuso. Volta a aula, volta o vídeo, faz o cálculo, como eu já te falei. Mexe na calculadora aí do seu computador, na mão, faz na caneta, no papel e vai praticando. Porque só eu falando aqui, você pode até absorver. Mas eu estou te mostrando com exemplo, você vai e faz no seu. Pega um produto, muda o preço, volta, porque é assim que você vai entender como é que funciona, tá? Outro ponto importante, a gente está trabalhando aqui, tem uns impostos também, ó. Vamos criar aqui uma seguinte situação. Vamos supor que essa empresa, só para você entender, ó, vou colocar aqui ela como lucro regime normal, vou colocar aqui como margem de lucro 2 sobre a venda, vou salvar. Olha só o que acontece aqui agora. Eu vou fazer um logoff. Um logoff é só sair do sistema e entrar de novo. Ó, deixa eu abrir aqui, só para ele poder validar a informação do que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá, olha só. Vou abrir aqui o cadastro de produto de novo. Vou colocar o mesmo produto, vou aqui em custos. A partir de agora, a gente vai mexer com algumas coisas que são diferentes, ó. Fundo de combate. Vou deixar igual aqui, só para você entender o que vai acontecer. Naquela hora não estava aparecendo o ICMS, agora já está aparecendo. Ó, 7%. Se eu pegar aqui esse produto e colocar aqui como 18%, ó, 18%, vou colocar aqui como alíquota zero. Aqui ele já vai mostrar para mim 18%. Não está apresentando os impostos federais porque não está setado. Mas vamos supor, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a alíquota. Ó, alíquota de imposto de renda, vou botar 1. Aqui eu vou botar 2. Aqui eu vou botar 5. E aqui eu vou botar 2. Pronto. Ó, já mudou aqui também, ó. Impostos federais 10. Essas informações, necessariamente, você não precisa preencher aqui, tá? Que essas informações vão estar preenchidas se você for lucro real, ok? Elas vão estar preenchidas aqui, ó. Fiscal. Tá? Vão estar preenchidas aqui. Como eu também não apliquei, por isso que ele também não entrou essa informação lá. Tá? Mas vamos lá, aqui, ó. Só para você ter ideia. Ó, tributação, custos, beleza. Aqui, ele já vai mudar para mim o meu custo final. Se eu for olhar, já deu R$21 de custo final. Deixa eu botar aqui 30%. Ó, o produto custa 10. Eu tive desconto de R$1, ele foi para 9. Meu custo líquido já mudou também. Por quê? Porque ele já está aproveitando o ICMS, que naquela hora no Simples ele não estava aproveitando. Se a gente for olhar aqui, ó, ele saiu de R$11,98, no caso de R$10, para R$36,15, meu custo final. Então, meu custo de chegada foi 9, meu custo líquido foi R$11,98, meu custo final foi R$36,15. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com a empresa como se fosse no lucro real, regime normal, e com todos os dados preenchidos. Ricardo, se for minha empresa é lucro presumido, funciona do mesmo jeito. A precificação vai seguir a mesma linha. O que vai mudar pode ser o percentual um ou outro, tá? Mas a lógica aqui, a dinâmica é a mesma. Se eu pegar, por exemplo, esses produtos aqui, ó, ele está dando no final, se eu botar aqui 20%, 30% de margem, ele está dando 54,45. Se eu pegar aqui esse produto, ó, 20%, mais 18%, mais 10%, ok? Mais 30%, vai dar 78%. Se eu pegar 78% e dividir por 100, porque eu quero saber o percentual, vai dar 0,78. Se eu tirar por 1, porque a fórmula vai dar 0,22. Eu quero esse coeficiente, 0,22. Então, o que você vai fazer?
ele vai trazer para mim essa mesma informação aqui, ó, 0,22. Ó, ele somou tudo, deu 78, divide por 100, menos 1, 0,22, ok? Esse 0,22 é o meu coeficiente aqui, ó. Se eu pegar o valor de 11,98 dividir por 0,22, vai dar 54,45. Ok, ele aqui, ó. 54,45. Por quê? Porque eu estou aplicando todos os meus tributos de impostos, despesas sobre a venda, tudo. Tá tudo aqui dentro. Então, é importante você entender como funciona essa precificação, tá? Isso eu estou colocando num cenário de preenchendo todos os campos. Ricardo, mas eu não tenho esses impostos aí, esses impostos federais não é isso tudo e tal. Ah, não precisa colocar? Aí vai depender de como está a sua nota, qual é a sua alíquota. Tem uma série de coisas aí que depende também, tá? Necessariamente você não vai preencher todos esses campos. Essas informações vão vir do que vem da nota. Então, assim, eu estou querendo te mostrar a lógica de como funciona, tá? Ah, Ricardo, mas eu sei meu Simples Nacional. Se você sabe o seu Simples Nacional, aqui, quando sua empresa estiver no Simples, ela vai estar liberada. E você pode colocar aqui essa informação, que necessariamente não precisa colocar ali. Você pode colocar aqui, ó. Aqui, ó, Simples Nacional. Aqui, ó, Simples Nacional. Vai estar liberado, você coloca aqui. No caso, você pede para o suporte colocar. Basicamente, essa é a nossa aula de precificação dentro do programa, tá? Existe um conceito que é muito importante. Prática. Se você não praticar, você não vai conseguir aprender. É uma aula um pouco mais densa, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, justamente que eu precisava também ser um pouco mais melindroso e também mais didático e insistir em algumas coisas para você poder entender. Ainda assim ficou com dúvida? Liga no nosso suporte, manda mensagem lá para o pessoal, você vai ser direcionado para a nossa equipe de suporte técnico. E se você ainda não é nosso cliente e quer conhecer mais sobre o Sistema Diamante, tem um link aqui abaixo, você vai falar comigo ou com alguém do meu time comercial. A gente vai fazer uma demonstração do sistema para você de graça, sem compromisso nenhum. E se você quiser dar um próximo passo, você vem com a gente. Se inscreve no canal, dê o seu joinha e até o nosso próximo vídeo. Valeu!